Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos começar mais um estudo. Estamos aqui na série Conhecendo a Deus. E o objetivo do nosso estudo é conhecer o Deus que nós louvamos, o Deus que cantamos, porque a gente precisa saber esse Deus que eu estou cantando, compreender a vontade dEle. Porque nós encontramos na Bíblia, em algumas passagens, Deus irado com o seu povo que cantava, que dava o dízimo, que dava a oferta. E Deus estava aborrecido porque as pessoas estavam desobedecendo a Ele, desobedecendo a sua palavra. Então, mas aquelas pessoas achavam, por cantar, por ofertar, elas pensavam que Deus estava assim se agradando. Na verdade, Deus estava aborrecido, porque aquele povo precisava conhecer a Ele como Ele é. E Ele também nos chama, Ele nos convida, exemplo aqui em Jeremias, capítulo 9, verso 24, Ele diz assim: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de mim conhecer, de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo, essas coisas que me agradam, eu, o Senhor, estou falando. Veja o convite de Deus: se alguém quiser se orgulhar, que me conheça, que me entenda. Então a Bíblia convida a todos os discípulos de Cristo a conhecer Deus primeiro. Eu preciso conhecer Deus antes de evangelizar, eu preciso conhecer a Deus antes de cantar. Então se conhece a Deus pelas Escrituras, compreendendo quem Ele é. Nos últimos estudos, a gente trouxe aqui a pessoa de Deus, né? Nós mostramos aqui algumas características dele. E nesse estudo agora, eu quero trazer um dos atributos, ou uma característica de Deus, chamado atributos morais. E o que é um atributo moral ou atributos morais? É aquela característica de Deus que a Bíblia apresenta, que Ele se relaciona, que se envolve com a sua criatura, no caso nós, né? E essa característica que vamos apresentar é o amor de Deus. As Escrituras, elas afirmam que Deus não é apenas espírito, e não somente espírito e luz, mas também amor. Em 1 João 4, verso 8 e 16, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então a Escritura apresenta esse atributo de Deus, que Ele é amor. Veja, o amor de Deus não deve ser confundido com os sentimentos humanos, porque o sentimento humano, que se chama amor, geralmente a gente ama os nossos amigos, nós amamos nossos filhos. Então o nosso amor é um amor de troca. Eu amo meu filho porque meu filho me ama, eu amo meu amigo porque ele me ama. Então não se compara ao amor de Deus, porque o amor de Deus transcende o amor natural humano. Deus, Ele não ama só porque as pessoas possam amar. Ele é o amor, nele está o amor. Então veja, a pessoa só entende esse amor através da ação sobrenatural do Espírito Santo. A gente só pode entender esse amor de Deus através da operação do Espírito Santo em nossa mente. O selo em nós, que vamos entender esse grande amor de Deus. Veja, através do Espírito, é-nos possível não somente conhecer, como também experimentar esse amor. Veja, em 1 João 4, 19 diz: nós amamos a Ele, por Ele nos amar primeiro. Então veja, nós amamos por Ele nos amou primeiro. Então antes que qualquer discípulo de Cristo
declarasse amor a Deus, Deus já amava, porque Ele é a essência do amor. Deus, Ele não aprende a amar, porque Ele é absolutamente o amor. Por mais difícil que seja definir o amor de Deus, podemos conhecer o melhor a partir do que as Escrituras nos revelam. Então, o que as Escrituras nos revelam é que a gente começa a compreender este amor. E aqui, meus irmãos, eu trago 3 objetos do amor de Deus. O primeiro está em Jesus Cristo. Veja, Jesus é o primeiro e principal objeto do amor de Deus. Observe na oração de Jesus em João 17, 24. O Senhor Jesus diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Veja que Jesus está orando. Ele está orando ao Pai, e ele aqui revela, o Pai me ama, no caso, Deus ama o seu Filho, antes da fundação do mundo. Veja como Deus define Jesus, quando Deus se revela a Jesus, na voz que apareceu ali, quando Jesus estava sendo batizado. Deus disse assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazes. Então veja, o primeiro objeto do amor de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. O segundo objeto que podemos apresentar é o mundo. Veja, Deus ama o mundo, Deus ama tanto, assim, Deus ama todas as suas criaturas, ama as obras das suas mãos, pois Ele é amor. Deus não os ama na qualidade de pecadores. Deus não ama um pecador na qualidade que ele esteja de pecado, de ser um pecador. Ele ama na condição de criaturas. Então veja que Deus ama a sua criação, porque nele está a essência do amor. Ele é o amor, ele é um amor, ele é o amor. Então, nós devemos também ter cuidado, quando a gente fala que Deus, ele ama o mundo, a gente, só uma observação importante aqui, para a gente não definir Deus somente um Deus de amor. Eu faço o que eu quero, eu desobedeço a Deus, eu vivo a minha vida como eu quero, eu amo a idolatria, eu amo a vida, e Deus vai me aceitar assim. Não vamos confundir, porque esse mesmo Deus de amor, Ele é um Deus justo, de justiça. É outro atributo que vamos falar mais um pouco na frente. Então, ao mesmo ponto que Deus é amor, belíssimo, é maravilhoso esse amor, mas também Ele é justo. É como um pai, uma mãe de família. O pai ama o seu filho, mas além de amar, o pai também ele é justo. Ele disciplina o seu filho quando o seu filho lhe desobedece. Então, é bom se falar isso aqui, para que não haja uma liberdade em nossa mente, de pensar que por ele ser amor, então ele está em paz comigo. Eu estou bem com ele, porque ele me aceita como eu sou. A gente vai mostrar no período do estudo bíblico que Deus, ele tem vontade, ele é justo, apesar do seu amor, a sua justiça requer obediência. Um terceiro objeto do amor de Deus, já falamos que o primeiro objeto do amor de Deus é o seu Filho Jesus Cristo, o mundo que ele criou e os eleitos. Veja, os eleitos de Deus são objetos particulares do seu amor. Então, para o seu povo, aqueles que Deus chamou para servir, convenceu com o Espírito Santo, o seu braço está estendido de uma maneira peculiar. Salmo 127, verso 2 diz: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, veja que apresentação belíssima, que Deus assim trata com seus eleitos. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Aqui nós chamamos de graça especial.
Tá? Deus ama o mundo, Deus tem misericórdia desse mundo, ele demonstra o seu amor quando ele manda o sol, manda a chuva, mas aos seus eleitos, aos seus servos, Deus, ele tem uma graça especial. Há uma bênção divina para aqueles que são filhos, aqueles que estão andando no caminho do Senhor. E esse salmo diz assim mesmo, que aos seus amados, diferente de todo o mundo, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, mesmo antes de convencidos do pecado, arrependidos e convertidos, os seus eleitos já são objeto desse amor especial de Deus, conforme Efésios capítulo 2, verso 4 e verso 5, diz, na verdade, Romanos capítulo 5 e verso 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, Romanos 5, 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que a apresentação que Paulo fala do amor de Deus aos eleitos. Alguém, assim parafraseando Paulo, alguém poderia morrer por alguém que provavelmente que o amasse. Mas Deus prova que nos ama, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, a gente como num estado de pecador, desobediente a Deus, então nós não amávamos a Deus. Mesmo assim, antes que Ele nos convidasse ao arrependimento, Ele já nos amava. Então veja, esse amor é de tal ordem que Deus, além de nos escolher, justificar, regenerar, libertar do pecado, santificar e glorificar, Ele nos adota, veja que coisa gloriosa, Ele nos adota como filhos amados. 1 João 3,1 diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Veja que belíssima expressão. Veja que amor, esse grande amor de Deus, que nos deu o privilégio, irmãos. Nós não merecíamos esse privilégio. Nós tínhamos virado as costas em Adão para Deus, e nós não merecíamos, nós merecíamos sermos condenados. Mas aí o texto diz que esse grande amor de Deus olhou para nós pecadores, mortos, e nos chamou para a sua luz, e não ficou somente nisso. Ele nos deu o consentimento de sermos chamados filhos de Deus. Esses são os objetos do amor de Deus. Jesus Cristo, o mundo, que é a sua criação, e os seus eleitos. Mas eu queria pensar com vocês como é esse amor, como é a característica desse amor, quais são as características desse amor de Deus, conforme as Escrituras elas apresentam, como é que é esse amor. Então, primeira coisa, o amor de Deus é soberano. Observe, as Escrituras revelam que o amor de Deus é soberano e independente. Veja, ele encontra esse amor, ele encontra explicação, causa e razão no próprio ser de Deus e não no objeto do seu amado. Então veja, o amor de Deus não está vinculado ou pertence à criatura. O amor de Deus, ele é soberano, pertence a Ele. Por isso que, veja, que Ele manda o sol sobre os bons e sobre os maus. Porque observe, meus irmãos, se o amor de Deus não fosse soberano, Deus mandaria o sol somente para os seus eleitos. Ele mandaria a chuva só para os seus eleitos.
Então, a soberania, esse governador, ele manda o sol também para os bons e para os maus. Veja, ele ama os seus eleitos, porque ele aprova amar, e não por causa dos seus méritos ou virtudes. Deus ele não ama você, meu irmão, porque você tem algum mérito, ou porque eu tenho mérito. Nós não temos mérito para ser o objeto do amor de Deus. Ele ama por causa da sua soberania você. Veja, Deus não nos ama porque viu amor em nós. Pelo contrário, a Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, veja, que coisa que nos traz constrangimento. Nós, quebrados pelo pecado em Adão, e Deus quis a gente dessa forma. Eu faço uma pergunta para a nossa reflexão, irmãos. Veja, quem aqui compraria alguma coisa na loja quebrada? Quem compraria aqui? Imagine você entrar em uma loja e lá tem uma panela. Aí você vai comprar e você vê que a panela está arranhada. Veja que é uma coisa simples. A panela está arranhada. E aí você pergunta à vendedora se você teria outra panela que não estivesse arranhada, porque você quer nova. Você quer que a panela esteja em um bom estado. Então você quer trocar, porque você quer comprar algo mais perfeito. Veja o amor de Deus, irmãos. Deus entrou na minha vida, olhou para mim, olhou para você, e não viu nada, absolutamente nada de bom, porque todo homem é pecador, a humanidade está em pecado. Mas mesmo assim, quebrados, arranhados, sujos, Deus disse, eu quero você, eu amo você e eu quero você para mim. Olha que coisa gloriosa. Aí eu pergunto, irmãos, o que Deus viu em nós? A Bíblia revela o que Deus, antes de escolher você, antes de me escolher, a Bíblia revela o que ele viu em Romanos 3, versículo 10 a 12. Olha o que está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Aqui já começa dizendo, Deus não viu justiça em você e nem em mim. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Veja, se Deus dependesse de ser aceito por você e por mim, esperasse eu buscar, a Bíblia diz que a gente ia buscar nunca. Diz mais, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então esse era o nosso retrato diante de Deus. Nós não queríamos buscá-lo, nós estávamos extraviados, inúteis, e a Bíblia diz que não havia ninguém que fazia o bem. Então esse era o meu quadro antes de Deus me chamar. Aí eu pergunto, alguém compraria essa criatura arranhada, rebelde para si? Absolutamente seria a sua resposta, não. Mas Deus, o seu amor soberano, olhou você na lama do pecado, olhou você um rebelde, me olhou como rebelde e disse, eu quero para mim, eu vou tirar você das trevas para a minha maravilhosa luz e será transformado em uma nova criatura. Portanto, conforme Efésios capítulo 1, verso 5, nos diz que foi em amor que Ele nos predestinou. Em amor que Ele nos predestinou. Ele não predestinou porque vai ver você fazendo algo bom, alguma manifestação sua lá na frente. Deus, antes da fundação do mundo, Ele viu a Teresa, ela vai me desejar, então eu vou manifestar o amor por ela, eu vou eleger, vou trazer para mim. Na Bíblia diz que nós estávamos extraviados, não há nada de bom na nossa natureza. Então, segundo a vontade dele, não nossa, que ele em Efésios capítulo 1, verso 5 diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, uma característica do amor de Deus, que o amor de Deus, ele é soberano, reina sobre todas as coisas. Uma segunda característica do amor de Deus, que o amor de Deus, ele é infinito. Veja, o amor de Deus não tem limites.
Qual é a dimensão desse amor? Qual é a largura, comprimento, altura e profundidade desse amor? Meus irmãos, o amor de Deus excede todo o entendimento. Se você aí na sua casa, a gente aqui, pudesse pensar, vamos medir esse amor, esse ponto que você chega a medir, a Bíblia diz que esse pensamento é limitado, porque o amor de Deus excede, não tem como a gente imaginar. Efésios capítulo 3, verso 18 e verso 19 diz: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Veja, Paulo escreve para os Efésios. Será que tem como a gente compreender perfeitamente esse amor, essa largura, esse comprimento, a altura? Tem como a gente compreender? Aí Paulo diz no verso 19, não dá para compreender, porque excede todo entendimento. O amor de Deus é infinito. A gente tem nossos limites, não é verdade, meus irmãos? A Bíblia manda a gente perdoar os nossos inimigos, mas a gente pensa, tá bom, eu perdoo, mas eu não quero mais andar com ele mais. Eu não quero, eu vou perdoar, eu falo com ele, beleza, mas não quero mais uma caminhada de estresse, porque a gente tem um limite de amar. Até a relação de marido e mulher, há um amor de marido e mulher, porque há uma retribuição de um para o outro. Eu amo você porque você me ama. Mas a partir do momento que um cônjuge para de amar, esse vai esfriar, porque há um limite. O amor de Deus não tem limites, é infinito. Ninguém pode medir esse amor, ninguém pode pegar uma régua e falar, é até aqui que Deus ama. O amor de Deus é infinito. Uma terceira característica desse amor de Deus, que o amor de Deus é eterno. Veja, o amor de Deus não tem fim e não tem começo. Ele sempre amou e amará de modo especial o seu povo eleito. Não tem como tirar de Deus, deixe de amar, porque Ele é o amor. Então, por mim e por você, nós somos o instrumento do seu amor. É um amor incondicional. Se eu fosse comparar, na verdade, Deus compara esse amor em Isaías, melhor dizendo, lá no Antigo, um dos profetas, que eu não me lembro quem Deus procura uma imagem da criação que pudesse comparar ao amor dele. E a única imagem que ele traz da criação que possa lembrar do que é o amor dele, ele olha para uma mãe, e aí ele mesmo diz, pode uma mãe desprezar o seu filho que mama? Então ele pega essa imagem, que é uma imagem deliciosa, é uma imagem que tem um peso de afeto, de amor, uma mãe que está ali amamentando o seu filho. Aí Deus para que vocês compreendam o meu amor, para que você tenha uma ideia, uma pequena ideia do meu amor, é como uma mãe que dá o leite para o seu filho. Ali é um amor incondicional que uma mãe tem para o seu filho. Então Deus aqui, ele faz essa comparação. Mas é uma comparação em comparação ao amor dele, um amor eterno dele, muito pequeno do que ele ama de fato. Deus nos ama, irmãos, desde a eternidade. No livro de Jeremias, Deus declara esse amor no capítulo 31, verso 3. Ele diz, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Veja, com amor eterno te amei. Então, meus irmãos, há uma esperança aqui, que a gente precisa absorver esse ensino. O amor de Deus, ele não finda quando você peca. Apesar que o Espírito Santo está em nós, e nós estamos nesse processo de santificação, nós não estamos livres para pecar, porque Deus me escolheu, então vou pecar. Paulo até diz em Romanos que não.
Quem foi transformado anda em novidade de vida, vai querer agradá-lo, vai querer adorá-lo e obedecer. Então, quando Deus diz, eu amo você eternamente, o diabo quer que eu acredite que quando eu erro, Deus agora excluiu o meu nome no livro da vida, eu não faço mais parte. Isso é mentira do diabo, porque o amor de Deus pelos seus escolhidos é eterno. O Espírito Santo está em nós para nos trazer arrependimento. Nós nos arrependemos, ficamos tristes, mas o Espírito Santo traz a gente de volta, porque o amor de Deus é eterno. Deus ama os seus eleitos. E aí, meus irmãos, mais uma característica desse amor é que o amor de Deus é imutável. O amor de Deus não muda, porque ele não depende do objeto amado. Diferente do namorado que depende do amor da namorada do namorado, porque se não tiver amor vai acabar. Deus não depende de mim para me amar. Ele não depende de você para lhe amar. Deus lhe ama, Deus me ama, Deus ama os eleitos, independente da reação dos eleitos ao seu amor. Ele ama. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 17, que em Deus não há mudança, não há sombra de variação. Então o amor de Deus, ele não muda. O Senhor não passou a amar menos Jacó em virtude da sua incredulidade. Deus não, porque Jacó foi rebelde, Deus não deixou de amar Jacó. Deus amava Jacó. O amor de Deus não foi afetado por causa do crime que Davi cometeu. Davi pagou as consequências, mas Deus não deixou de amar Davi. Nem mudou o amor de Deus com a traição de Pedro. Pedro traiu Jesus, Pedro blasfemou contra Jesus, mas o Senhor do amor foi na praia e chamou Pedro novamente para o seu ministério. Veja, embora Deus não tenha se agradado dos pecados desses homens, ele os amou até o fim. Então o amor de Deus é incrível. O amor de Deus não muda. Diante disso, daquilo que aprendemos sobre o amor de Deus, o objeto do seu amor, Jesus Cristo, o mundo que ele criou, os seus eleitos, o seu amor é infinito, o seu amor é soberano, o seu amor não muda e seu amor é eterno. Com isso eu aprendo que fomos escolhidos pelo amor de Deus. Você e eu fomos escolhidos, não por uma virtude que eu tenha, mas pelo amor dele. Você não está na presença dele, não é porque a sua mãe era uma cristã exemplar, não é porque o seu pai era um cristão exemplar. Você está em pé, glorificando a Deus, porque o amor dele fez isso. Segunda coisa que eu aprendo, que Deus me ama incondicionalmente. Ele não precisa de mim para amar. Ou seja, não é um trato que Deus tem conosco. Se você parar de me amar, eu não quero mais você. Não. Deus, ele me ama de forma incondicional. Só para dar um exemplo aos irmãos, quando Deus fez uma aliança com Abraão, e as palavras que Deus disse para Abraão, que Abraão seria uma nação, a descendência dele seria uma nação bendita, e abençoar todos os povos. Só que Abraão tinha uma esposa estéril, e Deus prometeu a um homem que era casado com uma mulher estéril, que seria uma grande nação. Então, diante disso, e a história diz que Deus abriu a madre, né? Aí a sua esposa teve um filho, e daí veio a descendência israelita. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus foi fazer o pacto com Abraão, e aí vem o estilo do Antigo Oriente, quando alguém fazia um pacto com outro sobre qualquer negócio, se colocavam os animais mortos no chão, e aqueles animais mortos simbolizavam que foi pago a um trato ali, um trato de morte, no caso dos animais mortos. E os dois
que estavam fazendo compromisso sobre aquele assunto, passaria pelo meio desses animais mortos para comprovar que há um trato. O interessante é que quando Deus fez essa aliança com Abraão, Abraão não passou por esse trato. Quem passou no meio dos animais, através de um fogo, foi o próprio Deus. Somente Deus passou. Isso me leva a pensar que a aliança de Deus não depende da minha fidelidade, não depende da sua fidelidade. Jesus falou que quando estava celebrando a ceia, ele disse que o sangue derramado na cruz, é a sua aliança, aliança feita por Deus. Eu não subi na cruz com Jesus, eu não fiz, o Senhor morre na cruz de um lado, eu morro na cruz do outro lado, não, foi somente Ele que fez o pacto. Então, o amor de Deus é incondicional, não tem fim, não precisa de mim para amar, o compromisso é dele comigo. E a Bíblia diz que o homem pode ser infiel, contudo Deus permanece fiel. E a terceira coisa que eu aprendo, que Deus me ama, e esse amor nunca vai esgotar, nunca vai esgotar. Deus me ama, o seu amor nunca acaba. O diabo quer que eu acredite que Deus não está mais me querendo por causa das minhas falhas. É mentira dele, porque o amor de Deus nunca vai esgotar. Uma quarta lição que eu aprendo: Deus nos ama eternamente. Se alegre com isso, meus irmãos. Deus me ama eternamente. A gente vai vivendo a vida, vai envelhecendo, né? E às vezes a gente vai desapegando das coisas. Eu não amo mais essa bolsa, eu não amo mais aquele filme. Às vezes eu fico assistindo, não, eu vejo os desenhos animados que eu assistia quando eu era pequeno. E aí quando eu vejo esses desenhos animados hoje, eu disse, meu Deus, como foi que eu fui gostar de uma coisa dessa? Então, a gente tem essa característica de deixar de amar. Se tem uma coisa que a gente tem que se alegrar no amor de Deus, que o amor de Deus é eterno. Deus nunca deixará de amar você e de me amar. E por último, meus irmãos, não posso ter medo de perder esse amor, porque o amor dele é imutável. O amor de Deus, ele é imutável. Então, o estudo de hoje me deu a esperança, me ensinou, ou seja, me faz refletir, que eu não posso perder, eu não posso ter medo de perder esse amor, porque eu pertenço a Ele, você pertence a Ele. Eu sempre conto uma historinha, quando eu estou falando do amor de Deus. Imaginemos um belo casamento, você está nesse casamento, e geralmente, em nossa tradição, o noivo entra primeiro. Digamos que você não conhece o noivo, você está ali, foi convidado, mas você não conhece os noivos. Aí você está lá sentado e de repente começa a cerimônia. E entra o noivo, entra um rapaz muito bonito. Aí você fala e olha, observa, um homem muito bonito, tal. E aí você assimila logo que se o noivo é bonito, então a noiva é bonita. Mas aí a noiva vem. E quando a noiva chega, e aí se percebe que a noiva não é bonita. A noiva está aquém da beleza do seu noivo. E aí talvez entre no pensamento, o julgamento de, mas como é que ele está, que vai casar com uma mulher tão feia? Ele merecia uma noiva mais bonita, né? Mas o que é interessante é que aquela noiva, ao entrar, ela está encantada porque o amor do seu noivo não deve nada atrapalhar a relação. Não importa se ela é feia, não importa que o noivo a ama, que o noivo quer para si, apesar da pouca beleza, apesar que não se combina, mas o noivo a ama. Isso basta. Não importa quem fala, importa que ele ama. Meus irmãos, a gente nunca vai merecer esse amor, absolutamente nunca. A gente não vai chegar ao padrão desse amor, dessa beleza, dessa satisfação. Nós sempre seremos aquela noiva feia,
que não tem o que oferecer. Mas o importante é que o noivo nos ama. E esse amor é eterno. Meus irmãos, sinta o abraço do amor de Deus, que chamou você, que selou você com o Espírito Santo para sempre, para a glória dele. Que Deus abençoe a sua vida e nos abençoe com o seu amor, em nome de Jesus. Tua graça bem leve, vamos lá? Ele não muda, ele não muda. Tua graça me alcançou, me alcançou. Misericórdia, bondade, misericórdia, bondade me seguirão. Tua graça me alcançou, me alcançou. Misericórdia, bondade para sempre. Hoje livre sou. O véu se rasgou por mim. O seu amor sem fim repousa sobre mim. Sua graça me atrai, nunca me deixará. O seu amor sem fim que nunca mudará. Mesmo sem merecer, sempre me aceitará. Onde quer que eu vá, sua graça estará. E se eu correr, sua graça estará. Mesmo se eu cair, sua graça estará. Estará. Onde quer que eu vá, sua graça estará. E se eu correr, sua graça estará. Mesmo se eu cair, sua graça estará. Não vou correr, não posso me esconder. O amor, a graça não vão parar de me perseguir. Não vou correr, não posso me esconder. O amor e a graça não vão parar de me perseguir. Não vão parar de me perseguir. Não vão parar de me perseguir. Não vão parar de me perseguir.